A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse é o canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. Vamos aqui a mais um vídeo para a Escola Bíblica Dominical, um vídeo de apoio à nossa pré-aula para a lição de número 10 da revista da CPAD. A revista de alunos, perdão, a revista de adultos da CPAD, tá? E esse aí é o vídeo da lição de número 10, amém? Vamos então a esse vídeo, muito legal, muito interessante. Deixa o seu like, tá? E compartilhe esse conteúdo para ajudar a divulgar aí o nosso canal. Bom, o tema desta aula é quando os pais sepultam seus filhos. Esse é o tema da lição de número 10. E essa lição vamos ver em 3 tópicos, naturalmente, né? O primeiro tópico, ele fala da família de Jó, tá? Então a lição está baseada no livro de Jó, acerca da família de Jó, a ocasião em que ele sepulta seus filhos, tá? Então o primeiro tópico ele vai falar da família de Jó, a esposa, né, e os filhos. No segundo tópico vai falar sobre lidando com a morte dentro da família. Esse é o segundo tópico. E o terceiro tópico, cristãos e o luto, os cristãos e o luto, tá? E aqui vai falar das particularidades de viver esse momento terrível, né? Bom, meus irmãos, vamos aí então à nossa introdução, tá? Lembro para os irmãos que vai ficar na descrição desse vídeo aí, né, o link para você adquirir os meus materiais, né, meus 2 livros, livro O Maior Milagre de Jesus, foi o meu primeiro trabalho publicado, e o meu segundo livro, que é Livro das Obras com Texto, é o meu segundo trabalho publicado, tá? Vamos a essa lição. Aqui eu vou deixar algumas dicas para os professores, pretendo fazer um vídeo não muito longo, um vídeo meio curto aí, mas para deixar bastante dicas aí para professores e para você que é aluno, né? Talvez um dia você deseje aí ser professor também da Escola Bíblica Dominical ou queira simplesmente aprender mais um pouco. Bom, a nossa introdução e primeiramente vamos aqui no textuário. O textuário para essa lição, ele está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e o 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tá? Então fala muito bem esse texto aqui com a questão do luto. Vamos para a verdade prática. A verdade prática diz assim, ó: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar. Então a verdade prática propõe um equilíbrio na questão do sofrimento aí. Bom, meus irmãos, vamos aí esta lição aqui começando pela introdução, tá? A introdução, bom, a lição como um todo, já deixa eu explicar legal isso aqui para os irmãos, ela vai requerer do professor uma certa habilidade. Por quê? O trimestre está falando sobre família, né? Então nós nos concentramos a falar do relacionamento em família, e aqui vai falar de algo, nesta lição de número 10, que não é uma coisa comum de sempre estar acontecendo no meio do povo de Deus, tá? É algo peculiar, acontece uma vez ou outra, tá? Então, o professor, você como professor, você vai conduzir essa aula ali, focando na revista, tá bom? Não vai ter tanta coisa assim para você acrescentar, tá? Mas eu vou deixar algumas coisas aí. Quem quiser adquirir o meu subsídio lá no meu blog, no Clube da Teologia, também tem bastante coisa boa. Vamos lá então aqui na introdução. Primeiro parágrafo da introdução diz assim, ó: o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, tá? E aí fala que um dia a tragédia chega, né? Bom, meus irmãos, a gente vai ver sobre o patriarca Jó. Ele viveu no período patriarcal, por isso ele é chamado aqui de patriarca, né? Ele viveu no período patriarcal. A lição vai mostrar aí por que é considerado, por que se considera que ele viveu naquele período, embora o livro de Jó não dá as datas, né? O livro de Jó, como ele não dá as datas, a gente infere as datas, a gente acredita que foi naquele período por causa de algumas peculiaridades, como por exemplo a longevidade de Jó, né? Acredita-se que ele viveu mais de 200 anos, tá? Bom, continuando então, dentro dessa introdução, tem um segundo parágrafo dessa introdução que diz assim, ó:
lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó, como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos a experiência de pais que sepultam os filhos, talvez seja a experiência mais dolorosa, né? Isso é uma realidade. Por quê? Não é comum os pais sepultarem os filhos. É comum sim, todo filho se prepara para um dia ter que sepultar os seus pais. Isso está no subconsciente de cada ser humano, tá? Mas não é muito comum os pais sepultarem seus filhos. Por isso que essa lição está falando de uma coisa que não é muito comum, né? É uma experiência muito dolorosa, tá? Acredita-se que essa é a experiência mais dolorosa que existe, um pai sepultar o filho, né? Porque é uma coisas que acontecem, a não ser quando o filho passa por uma doença, mas quando vem a morte de um filho, geralmente é repentina, é sem ninguém estar esperando, tá? Infelizmente. Bom, aqui no terceiro parágrafo da introdução ainda, ele fala assim, ó, ao mesmo tempo como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus, o consolo diante desse quadro, né? Ou seja, dentro da palavra de Deus, a gente, num quadro de luto, de perda dos filhos, né, a gente encontra dentro da Bíblia um consolo para isso, tá? Um consolo, a gente vai ver na lição, tá? Mas lembrando os irmãos que não é uma coisa muito comum de se acontecer. Por isso os servos de Cristo têm que estar focado na palavra de Deus, né? Porque se vier a acontecer, ou se acontecer dentro de nossas igrejas, temos que estar preparados para orientar, para aconselhar, para ajudar, tá bom? Bom, vamos lá então, no primeiro tópico é a família de Jó. Então aqui vai falar sobre a família do patriarca. Vamos ver o primeiro subtópico aí. Subtópico 1, quem era Jó? Tá? No primeiro parágrafo diz assim, ó, o patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz, conforme registrado no livro, né? As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior a Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Acredita-se que a terra de Uz seria hoje no sul da Síria, né? No sul da Síria, onde tem, né, a capital Damasco, e por ali no sul daquele país seria essa terra de Uz. Há um pouco de divergência entre os teólogos da palavra de Deus, tá? Mas ficaria por ali naquela região. Bom, continuando então, no próximo parágrafo diz assim, ó, naquele tempo a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. O texto fala em Jó 42:16 que ele viveu mais 140 anos. Então a gente pega assim, por uma analogia do texto, que Jó já tinha 10 filhos quando começou toda aquela provação dele, tá? Ele já tinha uns 10 filhos e aí ele vai depois viver 140 anos, depois que passa a provação. Então se ele já tinha 10 filhos, é muito provável que ele estivesse ali com seus 55 a 60 ou talvez até mesmo 70 anos e depois ele vive mais 140, dando mais um total aí de mais de 200 anos, tá, de vida para esse patriarca. Então por isso que a gente enquadra ele nesse período, tá bom? De um período patriarcal. Bom, e aí no terceiro parágrafo diz assim, ó, mais especificamente ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero, tá? E aí a gente vai ver que o caráter de Jó, ele é mencionado pelo próprio Deus. Então ele era um homem aprovado por Deus. E aí a gente vai ver, peraí, se ele era um homem aprovado por Deus, olha o que ele passou. A lição aqui não vai tratar do sofrimento de Jó, vai tratar dessa questão do luto aqui, para a gente trazer um ensinamento para nós hoje. Mas uma grande ideia que o livro passa aqui para nós é que você pode ser segundo o coração de Deus, pode ser um excelente homem de Deus, uma excelente mulher de Deus, mas você tem que ter essa consciência que nenhum de nós estamos livres de passar por essas situações de perda. Tá? O livro de Jó nos ensina muito bem isso daí. Nenhum de nós estamos livres de passar por situações como essa que ele passou, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Continuando aí o nosso estudo. O segundo tópico é a esposa de Jó. Vamos ver aqui sobre a esposa de Jó. Eu vou no segundo parágrafo, diz assim, ó. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ele teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, falando da esposa dele, né?
não abandonando o patriarca. A gente entende aí que por ela não ter abandonado o patriarca Jó, então ela permaneceu firme, tá? Vindo contra ela somente aquela questão de dela ter falado mal, né, contra o Senhor, né, mandando Jó, aconselhando Jó a desistir, aconselhando Jó a amaldiçoar a Deus e morrer. Bom, então a gente vai entender isso a partir do ponto de vista da mãe, né? Ela tinha acabado de enterrar seus 10 filhos, olha que coisa terrível. A gente não se imagina enterrando um filho. Imagina essa mulher que enterrou 10 filhos, tá? Teve um momento dela ali de desespero, as palavras dela foi do momento de desespero, e aí a gente vai entender mais ou menos aí por que ela fala aquelas coisas, tá? Mas todavia ela foi uma mulher guerreira, ficou ao lado de Jó o tempo todo, e provavelmente, né, a Bíblia não fala, mas a gente tem 100% aí de certeza de que ela teve de novo, né, mais 10 filhos ali com Jó e seguiu a vida normal com ele. Bom, vamos lá então. No terceiro subtópico, ele fala agora dos filhos de Jó. E esse subtópico, o primeiro parágrafo, vamos para o segundo parágrafo, diz assim, ó, a Bíblia mostra que o pai apresenta sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca no bem-estar espiritual. A gente vai ver que Jó então era um homem dedicado, um homem que cuidava da família, né? Porém, Jó, ele alimentava aqui uma certa desconfiança dos filhos, porque ele fazia sempre sacrifício pelos filhos. E olha o que diz o verso de Jó, capítulo 1, verso 5, olha o que diz. Ó, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, né? Então, Jó, caso eles tivessem, né? Caso eles tivessem feito alguma coisa, Jó já sacrificava para que fossem perdoados os pecados dele, para que fossem santificados. Então a gente vai ver que Jó, embora ele fosse um homem preocupado com a família, ele alimentava certa desconfiança dos filhos, tá? Ele tinha sempre esse medo, tá? Bom, vamos lá então. Com isso aqui, meus irmãos, alguns comentaristas chegam até a dizer que Jó, ele tipo que idolatrava os filhos, tá? Mas a Bíblia não nos dá esse embasamento, não sabemos se isso é real. Bom, vamos então aqui no tópico 2. O tema desse tópico é lidando com a morte dentro da família. O primeiro subtópico, ele diz assim, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos, tá? O primeiro parágrafo, os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte dos filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Então foi uma coisa que aconteceu assim de repente. Foi que surpresa, né, para eles. E aí a gente vê diante disso, diante da realidade da morte, né, que pode, para morrer a pessoa basta estar vivo, tá? Diante dessa realidade, a gente tem que valorizar a família, valorizar a presença de Deus dentro da nossa casa, tá? Quando a gente deixa de valorizar a família, deixa de valorizar a presença do Senhor, principalmente no caso da família, a dor pode se potencializar, ela pode ser maior. Já viu aquele pai ou aquela mãe que às vezes sente aquela dor na alma porque as últimas palavras que deu ao filho foi de cobrança, foi de uma bronca ou algo que ela não gostou, não foi aquelas palavras de eu te amo, ou aquelas palavras de cuidado, de carinho, tá? Isso infelizmente é realidade na vida de muita gente. Então, como nós temos a iminência da morte, né? Algo que pode acontecer dentro da nossa casa, temos que estar todos os dias valorizando tanto a presença de Deus no nosso lar, como também a família. Esse é um ensinamento importante dessa lição e vale a pena passar para os alunos. Continuando então, aí dentro desse parágrafo, desse subtópico mesmo, o último parágrafo diz assim, ó, por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar consciente
quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. A gente vê aqui na questão de Jó, que na questão cristã, né, que sempre haverá uma esperança para o povo de Deus. Então a gente pode lidar com a questão do luto de uma forma um pouco melhor, né? Um pouco menos dolorosa, por causa da esperança do reencontro, tá? Isso aí a gente já viu até mesmo acontecer conversões em funerais. Eu já vi acontecer, já vi pessoalmente isso acontecer, conversões em funerais. Por quê? Porque no culto fúnebre, mencionou-se muito a esperança do reencontro. E quando se fala em reencontro, isso acende esperança na parentela, e aí pode acontecer até mesmo conversões, uma semente do evangelho ser lançado ali no funeral, tá? Claro que isso não é o ideal, né? Evangelizar com a morte de alguém, mas se acontecer de vier um falecimento na família, existe sempre essa possibilidade. Vamos para o subtópico 2, e o tema desse subtópico é razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Tá? No segundo parágrafo diz assim, ó, a Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar uma perda como essa traz uma tristeza imensa. Tá? Aqui, para os servos de Cristo, ainda se pode falar que encontrará o filho um dia, né? Mas quando se fala do ímpio, essa dor pode ser pior. E qual é um problema que pode acontecer até mesmo entre os servos de Cristo? Ele já viu aqueles ministérios que não preparam o povo para as coisas espirituais? Existem igrejas assim, infelizmente até algumas igrejas que vão lecionar esta aula dominical, esta lição, mas existem muitas igrejas, até mesmo neopentecostais, aonde não se fala das questões espirituais, aonde não se ensina da vida futura, tá? Da vida com Deus. E parece que toda pregação cristã ali nesses ministérios é para a gente viver bem nesse mundo, para o tempo presente. E aí isso é um perigo, porque os crentes eles passam a não saber lidar com a perda, com a morte dentro da família. Tá? Ele passa a não saber lidar com isso. Isso é um perigo. Então a gente precisa muito, dentro dessa lição, dentro de questões como essa, ensinar o povo que um dia todos nós vamos nos encontrar com Deus. E todos nós estamos indo para um lugar santo, um lugar chamado paraíso, né? Para estar junto do Senhor. E naquele lugar, todos nós um dia vamos nos reencontrar. Tá bom? Essas palavras consolam o coração. Mas igrejas que não pregam isso, vai ter muito trabalho, né? Vamos lá então. No subtópico 3, o tema desse subtópico é fidelidade ao Senhor em meio à dor. Tá? No primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, o capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. E aqui até o comentário fala isso mesmo, Jó adorou ao Senhor. Ou seja, o luto é uma coisa normal na vida do ser humano, ele fica triste, não tem nada de errado nisso, tá? Só que a Bíblia mostra, dentro desse fato aqui, que é perfeitamente possível a gente viver o luto e também adorar a Deus ao mesmo tempo. Não tem nada de errado nisso. A questão do luto é um momento de tristeza, e o crente pode passar por tristeza também. Ela só é passageira, ela não vai viver, o crente não vive na tristeza, ela é passageira, e no momento de luto a passagem dela é um pouco maior, né, e um pouco mais dolorosa, mas como tudo na vida, esse momento também passa, e aí o crente também pode glorificar a Deus. Bom, aqui vamos ver, no segundo parágrafo diz assim, ó, aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Né? O que é um luto mais digno? É exatamente um luto onde a pessoa não arranca os cabelos, não se desespera,
não quebra tudo, né? Não infarta. É um luto mais digno, quando a pessoa mantém a sua tristeza, mas ele vai fazer tudo aquilo que a pessoa que partiu gostaria que ele fizesse, né? Que ele seguisse a sua vida, que ele vivesse. Tá? Você pode perguntar para qualquer pessoa, ninguém deseja que no momento da sua partida que a sua família se entre em desgraça, ninguém deseja que os seus entes queridos se suicidem porque alguém morreu, ninguém deseja isso. O que todos desejamos é que quando nós partirmos dessa vida, que a nossa família prossiga, né, que ela viva a sua vida. Esse é o desejo de todo aquele que parte, né? Principalmente os que partem para o Senhor, tá bom? Porque nós sabemos que um dia nós vamos nos encontrar. Então, um luto digno é aquele onde há a aceitação da perda. A pessoa, no momento, né, vai ter aquela dor, não vai querer aceitar, mas vai chegar uma hora que a pessoa vai compreender que a vida vai seguir e todos nós temos que nos preparar para o dia do nosso encontro com Deus. Bom, vamos lá então. O tópico 3, o tema desse tópico é os cristãos e o luto. E aqui o primeiro subtópico, ele diz assim, ó, não culpe a Deus, tá? Vamos ver aqui o que está nos ensinando este subtópico. O primeiro parágrafo diz assim, ó, não é muito difícil que nos momentos de perdas inesperadas o ser humano se desespere e passar a blasfemar contra Deus. Isso aí, né, não é muito difícil acontecer. Então as pessoas não podem culpar a Deus pelas perdas. O relato do livro de Jó nos ensina a gente a viver a vida, mas tendo sempre a consciência de que um dia nós vamos partir dessa terra e que outros à nossa volta podem partir antes de nós. O relato do livro de Jó nos ensina isso. Olha o que a Bíblia fala sobre viver a vida. Olha só, Eclesiastes 9:10 diz assim, ó, tudo quanto vier à sua mão para fazer, faze conforme as suas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, tá? E aí ele fala só, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, é o texto de Eclesiastes 9:10. Então, aqui nos mostra, e outras passagens também mostram isso, que nós devemos viver a vida com a consciência de que um dia nós vamos partir, de que um dia nós não realizaremos mais obras nessa terra, tá? E o mesmo vale para todos os nossos entes queridos. E aí a gente aprende com isso daqui, a valorização da vida. Enquanto você está vivo, então você deve cuidar da presença de Deus na sua vida e cuidar da sua família, dos seus, tá bom? Cuidar da saúde, por aí vai, né? Bom, meus irmãos, no último parágrafo desse subtópico, diz assim, ó, o que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor, diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia que tudo estará patente diante dos nossos olhos. Por que o comentarista fala isso? Porque às vezes a gente não entende como certas coisas acontecem. Por que pessoas boas morrem? Por que pessoas, você que entrega o dízimo, de repente tem um filho que é ceifado por uma doença? Por que aconteceu tudo aquilo na vida de Jó? Então são mistérios para nós, tá? Embora haja algumas explicações teológicas e tudo mais, mas na realidade mesmo são mistérios que muitas vezes a gente não vai entender. Mas aqui o comentarista falou algo interessante que está mencionado em 1 Coríntios 13, verso 12, que fala que um dia todas as coisas vão estar patentes diante dos nossos olhos, tá? E isso vai acontecer no dia da nossa redenção. A Bíblia fala que essa natureza, nós naquele dia seremos transformados, essa natureza corruptível passa para a natureza incorruptível. E aí nós somos transformados, tá bom? Pelo poder de Deus, pelo sangue de Cristo, no dia da redenção, tá? Então vai ser o dia que nossa mente vai ser aberta, nós teremos plenamente a mente do Senhor e aí vamos poder ter o conhecimento de todas essas coisas, os porquês, tá bom? Continuando então, vamos para o segundo subtópico, e o tema do segundo subtópico é Vivendo o Luto. Aqui o primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, com o patriarca Jó aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto,
pois psicologicamente isso não é saudável. Aqui o comentarista foi muito feliz nessa afirmação. A gente vai ver que o luto ele é um momento de tristeza que é da natureza humana. Nós temos que passar por ele, não tem jeito, tá? Então é necessário que nós passemos sem fazer indiferença a ele. Por que isso aqui é interessante mencionar? Eu já vi casos, talvez você já tenha visto também, tá? Em que pessoas, homens de Deus, né, que ostentam uma liderança no meio do povo, ou são pregadores, ou cantores, ou cantoras, que no momento de luto familiar não cancelou suas agendas, né, manteve ali, foi pregar, foi cantar, tá? E isso aí pode ser prejudicial. O cancelamento de uma agenda não tem nada demais, né? Você passou uma situação de perda na sua vida, uma situação drástica, uma situação difícil. E qual é o problema de cancelar uma agenda? Né? Você perdeu um ente querido, tá perfeitamente para ligar para quem te convidou e cancelar a agenda. Falar, ó, não vai dar para mim, não vou poder ir, não vou poder ministrar, né? Não estou em condições de ministrar. Já vimos pessoas que foram, né? Eu já tive uma igreja, eu vi uma irmã chegou lá para pregar e ela pregou no dia que ela enterrou o filho, ela foi lá e pregou. Isso pareceu muito legal ali, né? Legal que eu digo assim, muito bem espiritual, né? Para a gente ali ver, assistir aquela situação, mas para aquela pessoa não foi bom. Psicologicamente isso pode causar um mal na pessoa. Um sentimento reprimido ele vai aflorar depois de outras formas, tá? Isso tem que tomar muito cuidado. Bom, vamos continuando então. No segundo parágrafo diz assim, ó: diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou, tá? Alguns ministros até erram ao falar que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro. Nada disso, tá bom? Não há coerência no Senhor que dominou a morte, né? Nunca a morte se deu bem quando se encontrou com Jesus. E não há coerência em ele chorar porque um amigo morreu. Não tem nada a ver isso daí. Por que Jesus chorou então? Ele chorou ao ver a família de Lázaro chorar, ao ver as irmãs de Lázaro chorando, ao ver os judeus chorando. Aí a Bíblia fala que ele se comoveu e ele chorou. Jesus chorou pela empatia que estava ali no momento de comoção, tá? Jesus ele sofre com o nosso sofrimento. Bom, continuando então, o tópico 3, o subtópico 3, o tema desse subtópico é mantenha a esperança. Muito interessante o que vai ser falado aqui nesse subtópico. Vamos lá. Primeiro parágrafo diz assim, ó: é preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada. Bom, não sei exatamente o que o comentarista quis dizer com ajuda especializada, mas vamos colocar da seguinte forma, tá? A primeira ajuda especializada é uma ajuda espiritual. Então é o seu pastor da igreja local, tá? O seu líder, o seu conselheiro, tá bom? Essa é a ajuda especializada. Você que é pastor é o seu pastor presidente e assim vai subindo aí de nível aí, tá? Mas essa é a ajuda especializada, é uma ajuda espiritual. Aí o que mais temos de ajuda especializada? Também um especialista, um psicólogo, tá? O psicólogo, e aí é bom que ele seja também de viés cristão, tá? Que seja indicado pela igreja de preferência, tá bom? Essa também é uma ajuda especializada. Bom, continuando, nesse subtópico, ainda no último parágrafo, diz assim, ó: esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no 3º dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada, tá? O que quer dizer aqui? Não é bom que nós entremos em desespero. Isso não é bom, não é salutar. Claro que todos vão entender nossa dor, tá? Vamos viver o nosso luto. E aqui até fala que 6 meses é um prazo aí, alguns menos, um pouco, outros um pouquinho mais, tá? Mas o que a gente vê é que pessoas às vezes, existem pessoas às vezes que não conseguem largar esse luto, a pessoa continua enlutada, a pessoa continua vivendo aquela dor.
remoendo a situação por anos, irmão. Tem pessoas que ficam por anos, não desmontam o quarto do filho, não desapegam das coisas do filho, tá? Isso acontece muito no meio ímpio, mas às vezes no meio cristão tem alguns que também fazem isso. Isso porque a pessoa que partiu não ia querer isso, entendeu? Ela ia querer que cada um seguisse a sua vida, tá? A questão disso daí é que às vezes a gente não passa uma boa mensagem. Por quê? As 3 maiores mensagens do Evangelho é a mensagem de fé, amor e esperança. São as 3 maiores mensagens do Evangelho. Tá? Quando a gente se desespera na questão do luto, ou não consegue tirar, ou não consegue deixar aquele enlutamento, né? Quando a gente faz isso, a gente não está passando a mensagem de esperança que o Evangelho passa. Isso está incoerente com a nossa pregação. Tá? Então, essa lição é muito importante para preparar a igreja, para ensinar o povo de Deus. O que se aprende aqui dessa escola dominical, já vamos aqui para a nossa conclusão. Você lê a conclusão e pode passar essas três mensagens, essas mensagens que foi ensinada aqui. Por exemplo, a questão da ajuda especializada, que nós mencionamos, a questão do preparo da família nas coisas espirituais, a questão da valorização da família, né, para que a dor não seja maior quando vier a perda de um ente querido. Tá? Todas essas questões são importantes para nós. Isso daqui é importante para toda a igreja, não porque caso você pode ser que perca alguém, pode acontecer, mas sempre haverá na igreja pessoas que vão acabar acontecendo situações como aconteceu com Jó, né? Claro, não do jeito que aconteceu com Jó, que é muito difícil, mas pode acontecer situação de perda na família, e aí a gente tem que estar preparado para aconselhar, para oferecer um ombro, para dar um apoio, tá bom, meus irmãos? Essa lição é muito importante por causa disso. Deus abençoe você, a sua casa. Não se esqueça de deixar o like aí e de dar uma olhada lá no nosso material, o meu livro, O Maior Milagre de Jesus, e o outro livro, Livro das Obras com Texto. Deus abençoe você, até a próxima aula.